És meu Deus e meu Senhor, não há outro igual a ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo. Minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz E o meu louvor. Quem prepara meu caminho, quem dirige os meus pés, é o Senhor. Aquele que ouve tudo vê. Quão precioso é teu amor, quão perfeito é o teu agir. Ele vai suprir minhas faltas. Quero em tua casa estar, beber das correntes das tuas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz e o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu Quero em tua casa estar, beber das correntes das tuas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Nesse altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz. Rei dos reis, Rei dos reis,
imenso, soberano em majestade e poder. Nesse altar, venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz e o meu louvor. Oi, boa noite, tudo bem? Que bom que você já está aí com a gente, conectado para mais essa experiência de adoração online, oferecida aqui pela Igreja do Riacho Grande. Se você faz parte dessa igreja, o meu abraço carinhoso, o carinho dessa comunidade. Se você é de outros lugares do Brasil, do mundo, mas se sente parte dessa família também, que Deus te abençoe, viu? Continua conectado com a gente. Hoje nós chegamos ao 2º episódio da série Essencial. O que você tem que levar na sua bagagem, o que não pode ficar de fora da sua caminhada ao lado de Cristo Jesus. Na semana passada a gente conversou sobre o valor do compromisso. Essa palavra não pode ficar de fora da sua experiência ao lado de Jesus. Quando você não se compromete, nada acontece, mas quando você se compromete, uau, a sua vida passa a ser uma coletânea de experiências, de milagres, de bênçãos na presença de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre uma segunda palavra. E o nosso ponto de partida é um pedaço da correspondência de Paulo, a carta que ele escreveu aos Filipenses. No capítulo 2, nós vamos ler o verso 5, tá bom? Enquanto você abre aí a sua Bíblia, enquanto você abre o aplicativo aí da Bíblia no seu celular, eu quero convidar você para mais uma oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por estarmos na Tua presença, e mesmo que não estejamos no mesmo lugar físico, obrigado por estarmos conectados uns com os outros. Obrigado por sermos uma família do Senhor aqui nesta terra. Obrigado porque a Tua palavra nos une como povo, nos une em propósito, nos une em intenção, em expectativa quanto ao futuro. E agora, Pai, que a Tua palavra, mais uma vez, sob a influência do Teu Espírito, seja traduzida de acordo com as necessidades que há no nosso coração. Que o nome de Jesus brilhe nas páginas desse livro sagrado e tenhamos hoje, mais uma vez, uma experiência com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém. Vamos lá? Filipenses, capítulo 2, verso 5. Aqui está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é uma tradução. Existem outras traduções em que essa palavra sentimento, ela é traduzida de outra maneira. Você pode ter aí na sua Bíblia a palavra modo de pensar, ou a expressão modo de pensar, mas eu gosto de uma outra tradução, a Nova Versão Internacional, que diz assim: tenham a mesma atitude que Jesus teve. Vamos ficar com essa palavra? Essa é a palavra da noite. Atitude. Paulo dizendo aos Filipenses, ele escreve: tenham a mesma atitude que houve em Jesus. O que é atitude? Olha, eu começo essa definição dizendo para você o que não é atitude. Atitude não é um ato isolado. Um ato isolado não configura a atitude de uma pessoa. Eu posso pensar que a atitude mais se parece com a somatória de atos na nossa vida. A atitude é uma tendência de vida. Ninguém pode ser avaliado, e Deus não nos julga por uma ação isolada, por um ato isolado. Deus olha para nós e Ele enxerga uma atitude. Qual é a tendência de vida? Quais são os valores que nos movem? Alguém certa vez disse que a atitude de alguém determina a altitude que essa pessoa vai alcançar. Entendeu? Entendeu o trocadilho? A sua atitude na vida determina a altura dos voos que você poderá alçar aqui na existência da vida, tá? A atitude é uma inclinação,
uma disposição, um jeito de ser, um jeito de agir em diferentes situações da vida. Se eu tivesse que dividir a humanidade em dois grupos, para ser assim, bem drástico, eu dividiria a humanidade no grupo das pessoas que têm uma atitude positiva e um outro grupo que tem as pessoas com uma atitude negativa. Você deve conhecer pessoas desses dois grupos, mas enquanto eu estou falando aqui, eu não quero que você pense em mais ninguém. Eu quero que você pense apenas na sua vida, nos momentos em que você tem tido uma atitude positiva ou em que tem tido uma atitude talvez negativa. Não é para a gente transformar o recado da palavra de Deus numa mensagem para outra pessoa, é para nós, tá bom? Vamos combinar assim, a Bíblia hoje é um espelho para a gente se enxergar nela. Vamos lá? Vamos começar pelas pessoas que têm uma atitude negativa. Existem muitas por aí. Uma pessoa que tem uma atitude negativa, geralmente é uma pessoa pessimista. Ela é uma pessoa que consegue ter uma habilidade incrível de encontrar defeitos em tudo o que acontece. Seja nas situações, nas coisas, nos relacionamentos, nas pessoas. E tem gente que vai se habilitando tanto a encontrar defeito em tudo, que chega um dia a encontrar defeito até em Deus, viu? Deus só pode ter errado quando fez isso. São pessoas de atitude negativa. Não importa se aparentemente está tudo bem, não importa se aparentemente está tudo ok, mas a atitude daquela pessoa é sempre negativa. Tem sempre uma crítica, tem sempre um mas. Sabe aquele pessoal? Como é que foi o culto lá? Rapaz, o culto foi até legal, mas... Sabe a turma do mas? Pois é. Essa pessoa pode estar vivendo num paraíso, mas o paraíso, por causa dessa atitude negativa, o paraíso se transforma para essa pessoa numa espécie de inferno. Eu lembro de uma vez, estava visitando uma pessoa, na verdade não foi uma visita propriamente dito, eu fui até a porta da casa dessa pessoa para entregar algo, uma encomenda. Quando eu parei a porta daquela casa, estacionei meu carro ali na frente do portão, eu pude perceber na garagem tinha pelo menos uns 3 carros importados. Sabe? Aquela casa linda, maravilhosa, aquela vizinhança maravilhosa. E eu ali dentro do meu Ford Ka pensei assim, aqui deve viver gente feliz, viu? Quando eu toquei a campainha, eu percebi que eu não tinha nem roupa para esse momento de tocar uma campainha de uma casa tão chique. Apareceu uma câmera e uma voz falou de um lado e uma câmera estava do outro me filmando e eu, sem saber para onde falava, para onde olhava, eu disse o que estava fazendo ali, precisava falar com a dona fulana de tal e precisava entregar uma encomenda. Daqui uns poucos minutos a mulher veio e antes de ela parar na minha frente, ela já começou a disparar. Falou, pastor, é bom que você está aqui, porque aquela vizinha ali da frente, você tem que ver, olha que mulher falsa. E daqui a pouco ela falou, pastor, e aquele que estaciona sempre ali na frente da minha garagem, aquele ali, olha, está tendo um caso com não sei quem. E eu comecei a ficar confuso, a mulher não me deu nem bom dia, nem boa tarde. Ela já começou a disparar uma série de críticas, de acusações, de informações que eu não tinha nem perguntado e nem tinha preparo para recebê-las. E pastor, que bom que o senhor está aqui também, porque o culto de sábado passado, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, e a igreja está precisando disso, está precisando daquilo. Sabe, quando eu estou com uma pessoa que tem uma atitude assim meio negativa, eu começo a ficar meio mal, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar meio desanimado, porque uma pessoa de atitude negativa, ela começa a contagiar você. Ela vê o céu sempre nublado, ela vê as coisas numa perspectiva sempre negativa, o quadro está sempre meio torto, o copo está meio vazio, está tudo dando errado. E enquanto ela ia me falando dessas coisas, eu comecei a ficar meio triste. Mas eu fui salvo, porque meu telefone celular tocou na hora e eu tive que ir embora. Não pude ficar ali para ouvir toda aquela carga de negatividade que aquela irmã tinha. Pessoas com atitude negativa são assim. Elas contagiam quem está à volta. Por isso, evite ser e evite permanecer por muito tempo na presença de alguém
com uma atitude negativa, porque uma atitude negativa transforma até um aparente paraíso numa espécie de inferno. A Bíblia fala um pouco de um ser que vivia num paraíso, num lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Era um anjo. Aliás, no nome ele já carregava a descrição de como era. Era um anjo de luz, era maravilhoso, era regente do coral do céu, vivia num lugar perfeito, cercado de seres perfeitos, na presença de um Deus perfeito, mas em algum momento da eternidade passou a abrigar no seu coração uma atitude negativa. Começou a achar que as coisas não eram como elas tinham que ser. E adivinha? Começou a achar defeitos até em Deus. Você sabe de quem eu estou falando, né? Lúcifer. Depois se transformou em Satanás, o diabo. Vivia num lugar perfeito. Mas por causa da sua atitude, o céu se transformou no inferno. Vamos virar a página? Vamos falar das pessoas que têm uma atitude positiva? Eu poderia resumir dizendo que as pessoas que têm uma atitude positiva são exatamente o oposto das que têm uma atitude negativa. Mas vamos falar um pouquinho mais. Você deve conhecer muitas que têm uma atitude positiva. Pessoas que têm uma atitude positiva, elas geralmente são sorridentes. Geralmente elas fazem comentários positivos, elas elogiam as pessoas. Sabe aquela pessoa que você, quando se encontra com ela, você já começa a ver a vida de outra maneira? Você começa a ver possibilidades. Ela elogia o seu cabelo, ela elogia o seu filho, ela conta uma notícia boa, ela fala das coisas que está conseguindo realizar. Uma pessoa com uma atitude positiva, ela embeleza o ambiente, ela traz o astral das pessoas para cima. É uma pessoa bondosa, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que olha nos olhos, é uma pessoa que sorri. Eu já conheci, graças a Deus, muitas pessoas assim. Você olha de fora e às vezes não entende o porquê daquela alegria, não entende o porquê daquele otimismo, daquela esperança. Eu já conheci pessoas assim. Eu pastoreava certa vez uma comunidade muito carente, no entorno do DF. E uma vez eu fui visitar uma irmã. Ela pediu que eu a visitasse, marcamos o dia, a hora, peguei o endereço, mas eu confesso para vocês, com muito carinho, quando eu cheguei na rua, eu não conseguia achar a casa. E depois eu descobri, é porque não era uma casa. Não tinha um portão, não tinha um muro. A irmã veio até a rua e ela falou, pastor, é aqui. E quando eu fui ao seu encontro, eu vi um tapume. Eram placas de madeira que guardavam a sua propriedade. Quando eu entrei por uma porta que era uma tábua que se movia assim, quando a gente carregava para lá e para cá, quando eu entrei, eu vi de trás daquelas madeiras um barraquinho. Era um lugar muito simples. Dentro da casa daquela irmã não tinha móveis. O que ela usava como móveis era um latão de tinta, era uma caixa de frutas da feira, eram coisas improvisadas que ela utilizava como cadeira, como mesa. Ela tinha, para não dizer que não tinha nada, um guarda-roupa que dividia o quarto da sala, que também era a cozinha. Mesmo assim, com essas limitações óbvias, pense num lugar limpo e cheiroso. Aquela irmã me recebeu com um sorriso, eu me assentei num dos tamboretes improvisados e ela começou a me falar da vida. Eu perguntei como estava a família, como estava o trabalho, como eles estavam se virando, e ela foi me contando tudo com um sorriso, contou como conheceu o Evangelho, contou um testemunho da sua família. E no final daquela visita, eu perguntei se ela tinha algum pedido especial. Eu pensei, ela podia me pedir que eu orasse a Deus em favor da sua saúde, ela estava um pouquinho enferma. Eu pensei que ela podia pedir que eu intercedesse em favor da sua família, dos seus filhos,
pedia um pouquinho mais de condição, um pouquinho mais de dinheiro, um trabalho que lhe pagasse um pouquinho melhor, mas aquela mulher cravou os olhos dela nos meus e me disse bem assim, sorrindo: pastor, a minha vida é boa. A vida é boa. Nem sempre é fácil, mas é boa. Eu queria pedir que o senhor orasse por mim e pedisse que Deus me ajudasse, enquanto eu tiver vida, a eu ganhar o maior número de pessoas possíveis para o Evangelho. Pense numa atitude. Passando pela porta da casa daquela senhora, provavelmente muitas pessoas poderiam pensar: não é possível ser feliz aí. Mas eu aprendi que uma pessoa que tem uma atitude positiva, por causa desta atitude, ela é capaz de transformar um aparente inferno num pedaço do céu. É esse o efeito de uma atitude positiva. E tem um outro personagem na Bíblia que teve uma atitude assim. Se você estudar a história, você vai perceber que ele nasceu numa das épocas mais sombrias do mundo religioso. Ele nasceu numa região conhecida pela moral baixa das pessoas. Era uma terra de mentirosos, de trapaceiros, de gente corrupta, de gente traiçoeira. Teve gente que até disse assim: pode vir alguma coisa boa dessa região aí? Você sabe de quem que eu estou falando, né? Ele foi perseguido enquanto viveu aqui nesta terra. Ele foi traído enquanto viveu aqui nesta terra. Muitas pessoas o acusaram injustamente enquanto ele esteve aqui nesta terra. Ele nasceu numa família pobre, ele teve uma profissão simples na maior parte da sua vida, mas ele, por onde passava, espalhava o bem. As pessoas que se aproximavam dele recebiam virtude. As crianças gostavam de estar na sua presença. Ele abençoava quem estava à sua volta. Não havia uma pessoa que saísse da sua presença sem um sorriso no rosto e sentindo um calor de um abraço no coração. Eu estou falando dele mesmo. Eu estou falando de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu numa cidade chamada Nazaré. Ele era um homem simples. Não tinha onde repousar a sua cabeça. Mas a sua atitude positiva transformou aquele aparente inferno onde vivia num pedaço do céu. E todos que estavam na sua presença sentiam a atmosfera do céu também. Você está entendendo? A sua atitude, ela determina as coisas na sua vida. Você pode escolher entre ter uma atitude positiva e uma atitude negativa. Mas olhando para esse texto da Bíblia aqui, Paulo escreve aos filipenses: tenham uma atitude semelhante à de Jesus. Tá bom, pastor, a atitude de Jesus foi uma atitude negativa, não foi, aliás, foi positiva, não foi negativa. Mas que atitude foi essa? O próprio Paulo, ele continua o texto descrevendo como que foi essa atitude de Jesus. Depois de dizer que nós devemos ter a mesma atitude que ele, no verso 6 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero que você observe aqui a trajetória de Jesus. O que Paulo está dizendo é que Jesus, ele é Deus, mas ele não ficou tentando mostrar para as pessoas as características da sua divindade, não. Ele era um Deus de olhos fechados. Ele preferiu não usar o seu poder em benefício próprio. Ele, sendo Deus, ele assumiu a forma humana. Mas ele não foi qualquer tipo de homem. A Bíblia diz, e Paulo afirma, ele assumiu uma forma de servo. Ele não se contentou em apenas vir para servir. A Bíblia diz que o maior ato de serviço de Jesus foi se entregar para morrer. Mas ele não morreu qualquer tipo de morte. Ele morreu a morte de cruz. A morte imposta para o pior tipo de bandido da época em que Cristo viveu. Você percebeu a trajetória? Deus se faz homem.
age como servo, se entrega para morrer e morte de cruz. Essa é uma trajetória totalmente diferente da trajetória de Lúcifer. Alguns textos do livro de Ezequiel e do livro de Isaías dizem que ele era um ser perfeito, mas não se contentou em ser um anjo de luz na presença de Deus. Ele disse no seu coração: subirei. Eu subirei às alturas, eu subirei até o trono de Deus, eu exaltarei o meu nome, o meu trono acima do trono de Deus. Você está percebendo a diferença da rota? Jesus, que é Deus, se entrega para morrer. Lúcifer, que é um anjo de luz, quer ser maior do que Deus. Você sabe qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus foi humildade. Humildade. Pessoas humildes têm uma atitude positiva. Pessoas humildes olham para o céu a cada manhã e dizem: Senhor, eu não tenho nem o que te pedir. O Senhor já me deu muito mais do que eu mereço. Olha eu acordando aqui, Pai. Olha o movimento das minhas mãos, das minhas pernas, a minha vista que enxerga. Olha os meus órgãos funcionando. Olha a minha vida, Pai. O Senhor já me deu tudo. Se eu fosse me colocar aqui na Tua presença para pedir algo, eu não pediria com tanta sabedoria quanto a sabedoria que o Senhor tem para me presentear. Pessoas que têm humildade, elas olham para o que tem nas mãos como um presente da graça de Deus. Elas não consideram que o que possui vem da força do braço, da inteligência da mente, dos contatos que possuem. Não, elas olham para o que tem na vida como presentes, graça de Deus, dada não somente para satisfazer suas próprias necessidades, mas dada para suprir as necessidades daqueles que estão à sua volta. Pessoas humildes são generosas. Pessoas humildes olham para quem está à sua volta, não como um rival, um concorrente, olham para aqueles que estão à sua volta como um irmão. Não para alguém com quem competem, mas para alguém que tem a mesma filiação. Olham para alguém que também veio das mãos do mesmo Deus. Pessoas humildes olham para os outros como sendo superiores a elas mesmas. A humildade é o segredo de uma atitude positiva. Eu sei que o mundo diz para nós assim, se as pessoas te tratarem mal, seja mais duro ainda com elas. Se alguém te passar a perna, encontre essa pessoa na próxima esquina. Muita gente vive esta vida tendo a sua atitude determinada pelo meio em que está vivendo. Devolve a desonestidade com a mentira, devolve uma trapaça com outro golpe de esperteza. Tem gente assim, respondendo à vida na moeda que a vida oferece. Eu li um tempo atrás um livro que eu quero até indicar para você. O livro tem o título Em Busca de Sentido. Ele foi escrito por um autor chamado Viktor Frankl. Talvez você já tenha lido. Se não leu, vale a pena, viu? Esse homem, ele judeu, viveu nos anos da guerra, e teve a experiência do campo de concentração. Médico, psiquiatra, psicólogo também, pai da logoterapia. Ele escreveu este livro baseado na experiência mais dramática que ele teve, os anos no campo de concentração. Ele escreveu sobre a atitude das pessoas que ele verificou naqueles dias tão tristes da sua existência. Ele escreveu esse livro como uma espécie de resposta a uma outra teoria, uma outra tese de um outro grande estudioso chamado Freud. O Freud falava de uma ética situacional. Ele fazia a seguinte ilustração. Ele dizia assim, se você pegar pessoas diferentes, Freud dizia, se você pegar pessoas diferentes, de lugares diferentes, com backgrounds diferentes, mas colocá-las todas, impuser sobre elas um revés extremo, sobretudo fome extrema. Não importa os diplomas que tem, não importa a bagagem que possui, não importa nada. Diante de um revés extremo, diante da fome, pessoas se transformam em animais. Pessoas são capazes de negociar seus valores, pessoas são capazes de mentir, de roubar, de matar. Diante de um revés extremo, dizia Freud, as pessoas se transformam em animais. Elas lutam como podem
pela sobrevivência. Mas o Viktor Frankl, ele escreveu uma teoria diferente. Como que respondendo a Freud, ele escreveu mais ou menos assim: no campo de concentração, eu vi pessoas se transformando em animais. Eu vi pessoas mentindo, roubando, matando, somente para sobreviver. Mas foi no mesmo campo de concentração que eu vi pessoas se transformando em anjos. Eu vi pessoas dividindo a coberta, eu vi pessoas abrindo mão da ração diária, eu vi pessoas se oferecendo para trabalhar no lugar de alguém mais enfraquecido pelo frio ou pela falta de nutrientes no corpo. No campo de concentração, dizia Viktor Frankl, eu vi pessoas se transformando em porcos, em animais, mas eu também vi pessoas se transformando em anjos. Sabe o que é isso? O ambiente em que você está, ele não tem necessariamente a capacidade de determinar a sua atitude. Se as pessoas tratam você mal, isso não determina que você tem que ser uma pessoa malvada. Se as pessoas feriram você, isso não determina que você tem que ser uma pessoa que vai ferir os que estão à sua volta. Nós temos hoje nas nossas mãos uma escolha para fazer. E a Bíblia me diz que a melhor escolha é ter a mesma atitude que Jesus teve. Humildade diante de Deus, generosidade diante das pessoas. Essa mesma atitude vai abençoar muitas pessoas à sua volta. Eu quero te fazer um desafio nessa noite, no começo dessa nova semana. Que tal, nos próximos dias, nessa próxima semana, você escolher ter uma atitude semelhante à de Jesus? Hein? Que tal nessa semana você tomar a decisão de não criticar ninguém? Ai, meu pai, vou até colocar um lembrete no meu celular. Como é difícil, hein, pessoal? Que tal você ter nessa semana a decisão de elogiar pelo menos uma pessoa cada dia? Mas não é aquele elogio assim, você é legal, você está bonito hoje. Não. Pense nas características, começando pela sua casa, as pessoas que estão à sua volta. Dê palavras para elas de afirmação, elogio, palavras que construam, que levantem, que abençoem essas pessoas. E que tal nessa semana, mais do que deixar de dizer coisas que critiquem pessoas, mais do que falar coisas que abençoem pessoas, que tal essa semana você abençoar alguém com alguma atitude, com algum ato de generosidade? Que tal mandar um iFood aí para casa daquele seu amigo, aquela comida predileta que ele tanto gosta? Que tal visitar uma pessoa? Que tal fazer uma ligação, falar, conversar com alguém que você não conversa há muito tempo? O sonho de Deus é que quando essa transmissão terminar, apenas esteja começando uma revolução do bem por causa da atitude que você escolheu. A atitude de Jesus. Isso é essencial. Compromisso com Deus. Uma atitude semelhante à de Cristo Jesus. Na semana que vem, nós vamos falar de uma outra palavra essencial na sua caminhada ao lado de Jesus. Mas agora eu quero fazer uma oração especialmente por você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo exemplo de vida que Jesus ofereceu para nós. Obrigado porque mais do que vir a esta terra, viver entre os homens, abençoar pessoas, o Deus encarnado se entregou para morrer. Ele nos deu o exemplo de que o sacrifício abençoa pessoas, de que é dando tudo de nós que nós espalhamos um pequeno céu ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Coloca no coração humildade. Coloca no nosso coração a percepção da Tua grandeza, da Tua bondade, da Tua majestade. Ajuda-nos a vivermos como servos humildes aqui nesta terra, para abençoar quem cruzar o nosso caminho, para refletir o Teu caráter glorioso, para ser uma bênção nesta terra. É isso que nós desejamos e é isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que bom que você ficou até agora com a gente e na próxima semana nós temos um compromisso marcado, aqui, domingo, próximo episódio da série Essencial. A gente se vê lá. Um abraço.